O futuro do trabalho, né? Riscos e ameaças. Já falamos aí como a coisa evoluiu, o sistema de IoT, já falamos o ecossistema de IoT, nas dificuldades atuais do mercado. Vamos agora falar de futuro do trabalho. Como será o trabalho no futuro? Diante de tantas transformações movidas aí pelas tecnologias digitais que estão aparecendo. Até agora o modelo de trabalho era um modelo de 3 fases em que você ia para a escola, ia para o emprego, entrava numa carreira linear, né, que era única e de longo prazo, e trabalhava talvez até a vida toda numa mesma empresa e depois se aposentava, né? É uma aposentadoria que levava até uma certa inatividade. Esse modelo também linear, né, de 3 fases, é um modelo também que já está com os dias contados. O modelo que nós temos agora é um modelo aí mais dinâmico em que, primeiro, os trabalhos não são mais de longo prazo, né? A palavra emprego fica em segundo plano, a palavra trabalho fica em primeiro plano. Você tem que ter competências para se engajar num projeto. Se você vai estar naquela empresa ali por uma semana, por um ano, por 10 anos, aí já é outra questão, né? O importante é ter as competências para se engajar num projeto. Talvez até sem vínculo empregatício, né? Hoje nós temos a economia corporativa, a uberização aí da economia, que as pessoas nem vínculo empregatício têm e estão conseguindo trabalho e dar vazão às suas capacidades em um tipo de serviço. Então, não entra no emprego só, numa carreira única de longo prazo. E uma coisa, já que as transformações estão cada vez mais rápidas, eu preciso estar sempre me fazendo retreinamento, fazendo cursos à distância, voltando à universidade para me adquirir novos saberes, né? Então, é um ciclo muito mais dinâmico e muito mais desafiador para quem está participando ali dessa força de trabalho, que somos todos nós. Bem, então, um modelo é outro e que vai ter algumas características, né? O trabalho no futuro, ele vai ser um trabalho de maior volatilidade de ocupação. A ocupação que existe hoje pode não existir mais amanhã. Por isso que eu tenho que ter uma base de conhecimentos para migrar de uma ocupação para outra. As carreiras vão ser menos estruturadas, maior empreendedorismo individual, substituição do trabalho-emprego integral. Eu quero partir para a economia uberizada, trabalhar a hora que eu quero, quando eu quiser, e transições radicais e mais frequentes em meio de carreira. Então pode ser que lá com 30, 40 anos, aquela minha área não tenha mais vazão, tem que mudar de área. Talvez isso aconteça aos 30 anos. Então vou ter mais transições e radicais no meio de trabalho. Olha, eu trabalhava na área de tecnologia, vou passar para trabalhar na área de saúde, que está com muita demanda. É uma transição radical. Uma necessidade de educação continuada e treinamento em função de todo esse dinamismo de requisitos, e vai nos exigir também muita gestão de carreira e gestão de aprendizagem. Então essas aí são algumas características aí do trabalho do futuro, e até do presente e futuro, né? Porque muitos já estão enfrentando essa realidade. Educação continuada, se eu for olhar alguns dados aí, por exemplo, da Finlândia, as pessoas ativas na Finlândia, quase 80% das pessoas estão constantemente envolvidas em treinamentos dentro da própria empresa, voltando à universidade. Aquela linha ali do quadradinho vermelho, ela dá um número de pessoas que no último ano, nos últimos 12 meses, fizeram algum treinamento ou participaram de algum curso, alguma atividade de requalificação. E, infelizmente, esses dados aqui são do OECD, não tem o Brasil, mas percebem que nos países que estão mais avançados em tecnologia já existe uma grande demonstração de que a educação continuada, o lifelong learning, né, a educação ao longo da vida, ela seja um imperativo aí na nossa realidade do mundo de trabalho. Bem, mas e que fatores estão provocando essas transformações? São só os fatores tecnológicos? Com certeza que não, né? Também existem estudos, aí, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, né, que consultou aí grandes empregadores globais para tentar apontar aí que fatores, na visão deles, eles viam que estavam promovendo essa transformação. Então, depois vocês vão acessar lá o material direitinho, multimídia, vão ver que tem fatores de ordem demográfica socioeconômica, uma coisa que se fala-se muito é essa inversão da pirâmide etária, né, de ter
uma população mundial com mais pessoas envelhecidas, o que abre opções em outras carreiras, não de natureza tecnológica, cuidadores, fisioterapeutas, pessoal que vai lidar ali com o cuidado humano, que são difíceis de automação, como, por exemplo, também quem lida com as pessoas, né? Não só o cuidador, mas na área de saúde. E, é claro, também tem uma série de fatores tecnológicos, né? Como a inteligência artificial, a impressão 3D na indústria, a mobilidade, né? A mobilidade broadband, a própria internet das coisas, também tem uma série de fatores tecnológicos que estão empurrando essas transformações. E automação? E nós robôs? Saiu um robozinho lá me perguntando, vamos acabar com os empregos? Isso é uma ansiedade mundial. Todo mundo tem várias estatísticas em que dizem que, até segundo seus modelos lá de projeção, dão até números, 14%, 47% de riscos de automação. O mesmo de desemprego. Uma charge muito interessante que diz o seguinte, ó, uma boa notícia, agora os robôs podem fazer o seu trabalho. Uma má notícia. Quer dizer, má notícia, se ele pode fazer meu trabalho, eu vou ser desempregado. Agora, uma boa notícia, estamos contratando técnicos que reparem os robôs. Legal, se eu tivesse competência lá para reparar robô, eu não estou numa má situação. Agora vem a péssima notícia. Estamos trabalhando em robôs que reparem robôs e que não haverá mais boa notícia no futuro, né? Então, uma charge aí, interessante, mas que realmente expressa essa ansiedade mundial de perca dos empregos por causa aí da robótica e da automação, principalmente no meio industrial. As estatísticas são mais diversas, dependendo da fonte que você pega, te dá números diferentes, né? Mas, por exemplo, se eu for pegar os números da Gartner, ele mostra que o número de empregos que são destruídos são compensados pelo número de empregos que são gerados. Lembrando que a gente tem aquela contradição lá, porque não adianta gerar emprego na área de alta capacitação se eu vou gerar muitos desempregados de baixa capacitação. Daí a preocupação de a gente estar estimulando aí a todos a procurar o máximo de capacitação possível para poder sobreviver nesse mercado de tão profunda desigualdade, se não houver essa equiparação aí de capacitações. Então aparece aí diversos dados, né, da OCDE, da Universidade de Oxford, e que você percebe lá diferenças, às vezes até gritantes. Vou pegar aqui um exemplo, foi recente, uma notícia aí do mês de abril desse ano, né, em que a Adidas lá implantou no Vietnã, na sua linha de produção, uma automação através de impressoras 3D, né? Isso aí causou um desemprego de 1.000 pessoas. E, em contrapartida, empregou lá 160. Só que aquelas 1.000 pessoas que foram desempregadas eram pessoas de baixa qualificação, que trabalhavam lá manualmente na linha de produção. E, com certeza, a grande parte dos 160 são pessoas de alta capacitação, que provavelmente nem lá no Vietnã estariam. Talvez estivesse na Alemanha ou nos Estados Unidos, numa fábrica lá da Adidas, né? Então, tem questões aí que a gente tem que se preocupar, somente no nosso caso do Brasil, que a gente tem muitas multinacionais aqui gerando emprego aqui no Brasil, na área automobilística e em outras áreas industriais. E agora, no mês de maio, né, houve um encontro lá na Confederação Nacional da Indústria e o José Pastore fez algumas colocações, né? Uma delas foi que operar no Brasil, né, tem a desvantagem do custo logístico, a questão do descompasso tecnológico do Brasil, o descompasso educacional e a burocracia. Mas, por outro lado, nós temos uma mão de obra barata e um mercado de consumidor amplo. Então, enquanto o custo da mão de obra estiver compensando as outras adversidades, vale a pena manter a fábrica aqui no Brasil. No momento que a balança virar no sentido contrário, aí já não é mais atrativo. E por que eu vou manter uma fábrica no Brasil se eu posso manter a fábrica mais próxima de casa ou dentro de casa, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França ou em algum desses países? Então, para vocês verem que os impactos são muitos e podem até
nos afetar diretamente aqui no Brasil. Vou mostrar rapidamente aqui uma outra gráfico interessante, né? Isso aí mostra uma projeção, né, do custo da robótica e da mão de obra, uma comparação da robótica e da mão de obra humana, né, na fabricação de móveis lá no Quênia. Então, o gráfico que está aí em azul escuro é o custo da mão de obra dos robôs nos Estados Unidos, né? E o custo, qual seria o custo de colocar robôs do Quênia? Você observa que botar robô do Quênia nos Estados Unidos é muito mais caro do que você usar a mão de obra lá do Quênia, a mão de obra humana no Quênia, que é a linha tracejada que está lá embaixo subindo. O custo da mão de obra do Quênia está subindo e o custo do robô dos Estados Unidos está descendo. Vai chegar um ponto que, lá para 2030 e tantos, né, em que vai haver uma inversão dessa curva. Então, há uma projeção aí de que a robótica, a automação, a inteligência artificial, nos países que as multinacionais usam a mão de obra barata, acabam sendo países de muito desemprego em função dessa inversão aí do custo da produção com a mão de obra humana e da robótica. A gente percebe também que é uma diferença da forma como impacta os homens e as mulheres. Tem alguns estudos que demonstram isso. O tempo aqui está muito apertado, não vamos entrar muito em detalhes, mas a gente pode perceber que no 2020, na primeira onda aí da automação, as mulheres vão ser mais afetadas do que os homens, que é aquela barra ali vermelhinha. O homem é a barra marronzinha, o homem é a barra vermelhinha menor ali. Na segunda onda também, mas na terceira onda já inverte, lá para 2030. Né? Então, a porcentagem de ocupações com risco de automação, né, lá mais à frente, lá por volta de 2030, vai ser muito mais provável o homem perder o emprego do que a mulher. Já em 2020, na primeira e segunda onda, a mulher tem mais probabilidade de perder o emprego por causa da automação. São estudos interessantes, só você vendo as metodologias, as premissas que eles usam para chegar a essas projeções, esses números. Outra coisa, a questão de... recentemente, né, em 2013, a Oxford falou que 47% aí da força de trabalho global ia ser afetada pela automação. O tempo passa, os modelos vão se burilando, a OCDE agora em 2016, não vai ser tão impactante assim. Apenas 14% aí dos empregos vão ser altamente automatizáveis, né? E eles chamam de altamente automatizáveis aqueles que têm uma probabilidade maior do que 70% de serem controlados por máquina. Aí eu pergunto, será que eu devo me preocupar com isso? Um exercício interessante, tem um site da BBC, você também clicando no material multimídia vai levar esse site, em que você coloca ali na caixinha a sua ocupação, ele mostra lá, faz uma projeção lá da sua probabilidade de ser substituído aí pela máquina. Então é um exercício bom para depois cada um fazer, entrar no site e ver qual a sua probabilidade, qual o seu risco de perder o emprego em função da automação. Bem, então já vimos que os riscos realmente existem, né? E eu tenho que me preocupar então em eu construir uma carreira à prova de futuro. Para mim, os meus filhos, ou meus alunos, quem está entrando no mercado, que o povo brasileiro tem essa preocupação de construir uma carreira à prova de futuro. E é sobre isso que a gente vai rapidamente aqui falar agora. A primeira coisa que a gente tem que olhar, né, é que falar em 2030 não é falar no futuro, não é falar em agora. Por quê? Quem vai estar terminando o curso superior lá na década de 30 é quem está entrando no ensino fundamental agora. Então, eu tenho que começar a trabalhar com essas crianças para estimular a aprendizagem de algumas habilidades que eles possam construir uma carreira que tenha futuro. No Brasil, a gente tem, assim como em outros países do mundo, até nos grandes países do mundo, alguns problemas, né? Um dos grandes problemas é o funil da educação, né? Então, para cada 100 crianças que entram com 6 anos de idade lá no ensino fundamental, temos já uma perda de 15%, né? É a perda do ensino fundamental. Isso em média, porque isso depende da região. Tem região que isso é média nacional. Na passagem do ensino fundamental para o segundo médio, a outra perda. Aí das 85 que terminaram, só 57 vão fazer ensino médio. Dessas 57, só 48 vão
passar para o ensino superior, ou com cursos profissionalizantes ou não profissionalizantes. Então a gente percebe que a construção de pessoal no mercado com habilidades mínimas está cada vez mais crítico, quanto maior o nível de capacitação que você vai dando. E que vão atravessar, dessas 48, só 17 vão entrar no ensino superior, e dessas 17, 8 vão concluir o ensino superior. Essa estimativa é uma estimativa aproximada, porque eu usei alguns números até de anos diferentes, até por falta de algumas estatísticas mais recentes, mas que dão uma ideia do funil, que é um funil bastante acentuado, né, em que nós vamos ter lá, para cada 100 crianças que entram hoje no ensino fundamental, se eu não tiver políticas públicas apropriadas e ações educativas agora, eu só vou ter uma saída para cada 100 só de 8 pessoas com qualificação alta. Percebendo que ao final do ensino médio, as pessoas já têm uma base melhor e algumas que são ensino profissionalizante já vão ter condições melhores de trabalhabilidade e de empregabilidade, né? E algumas até vão adquirir expertise aí ao longo do ensino superior. A média de anos de estudo aqui do brasileiro é de 7,8 anos. Então, se em média, algo que já ocorrer em lá 14, 15 anos ocorre em 7,8 anos, a gente percebe que a gente perde muita gente já no ensino fundamental, né? Comparando aí com a média em outros países, o Brasil está bem aquém. E esse fenômeno de ir vazando ao longo do caminho não é só do Brasil. Se eu for pegar as estatísticas dos Estados Unidos, eu percebo também que eu vou perdendo, né, pessoas capacitadas ao longo do tempo. E se eu filtrar mais pessoas que tenham habilidades na área de tecnologia, aí o filtro ainda é muito maior. Então isso é um problema mundial e que a gente tem que combater, até de dar uma qualificação às pessoas, mesmo que elas não tenham feito um curso técnico, uma universidade, elas têm as habilidades mínimas, as competências mínimas para poder estar participando aí no mercado de trabalho e não serem excluídas dessa força de trabalho. Então, para nós o importante vai ser, já do ensino fundamental, já pensar em trabalhar em competências aí nos grandes centros, né? Existe um movimento muito grande de você trabalhar de forma integrada, já voltada para a solução de problemas, competências de ciências, a gente chama de science, o S do STEM é o de ciências, em tecnologia, o T, em engenharia, que é o E, e o M de matemática. E mais recentemente perceberam também que tem que ter competências mais pessoais, mais humanas, também na área de humanidade. Então introduziram ali no STEM um A que é de arte. Eu até colocaria um H, que é humanidade, porque a arte é só uma das facetas aí das humanidades, né? Então esse STEM aí mostra que o indivíduo vai ter que ter uma série de competências tecnológicas digitais e competências também sociais incorporadas desde do ensino fundamental. É hora de pensar agora, porque esse pessoal que vai estar lá na força de trabalho quando essas demandas aí explodirem, né? Muito bem. Outra coisa importante é que eu preciso ter uma capacitação diversificada. Então, essa capacitação diversificada vai exigir que o meu profissional seja um multiprofissional, que tenha competências, por exemplo, na área de tecnologia, um desenvolvedor de aplicativo, né? Ele tem que saber várias linguagens de programação, tem que saber programar para diferentes plataformas, tem que trabalhar em diferentes níveis lá da pilha de protocolos, né? E tem que trabalhar para diferentes telas, né? Multitela. Então, um profissional em cada área tem que ser um multiprofissional com competências tecnológicas múltiplas. Então, a capacitação tem que ser diversificada. Muito bem. Então, diante de tantos desafios, existem ações ou políticas para enfrentar esses desafios. Não é dizer que nada está sendo feito. Vários avanços estão sendo feitos aqui no Brasil. Outros países estão mais adiantados em relação a isso. Mas, por exemplo, se a gente pegar ali o plano de ação da internet das coisas, a gente vai ter lá um item de capital humano, onde já é citado lá que a educação básica de qualidade tem que ser fomentada como um elemento catalisador. Não vai muito além disso, porque isso aí é para ser esmiuçado, né? Mas você implementar maneiras de você trabalhar com a criança que estimule aquelas 4 competências tecnológicas, né? Aquelas 4 áreas de competências tecnológicas, tem mais as de humanidade, vai ser uma das exigências.
E também eu vejo aí que eu tenho algumas ações que vão estimular também aos jovens das diversas fases da sua vida escolar, né? Em que vão motivar aí a que desenvolvam projetos, participem de competições e coisas dessa natureza. Então estamos caminhando, devagarinho, mas nós estamos caminhando, mas temos que acelerar aí esse caminhar, né? Também uma coisa que está acontecendo muito, já que tem essa demanda aí, as próprias empresas estão participando junto aí com as universidades em laboratórios, né? A Vivo, a AIA, com o próprio laboratório de pesquisa da empresa ou outras parcerias com universidades, né? O Inatel lá está cheio de parcerias, por exemplo, com empresas para poder tentar diminuir esse gap aí que nós vamos ter e que, de certa forma, já estamos vivenciando. E quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Tudo bem, vai ter um desafio, mas exatamente que habilidades são essas que eu tenho que desenvolver, né? Então, vamos ter dois grupos de habilidades, as habilidades propriamente tecnológicas, digitais, né? E as habilidades pessoais, que são chamadas hard skill e soft skill. Está faltando gente em computação em nuvem, data mining, desenvolvimento de aplicativos para smartphone e outras mídias, outras telas, engenharia, gerenciamento, armazenamento de dados, design de interface do usuário, expertise em segurança de rede. Então tem uma série de expertises aí que são valorizadas no mercado. E também as expertises pessoais e sociais, né? Comunicação, curiosidade, adaptabilidade, empatia, aquelas a humanidade que eu falei lá, né? Também valores aí que estão sendo valorizados no mercado, valores pessoais, até da empresa, né? Tolerância, respeito, justiça, relacionamento construtivo, visão holística, responsabilidade social e ambiental. Em suma, não só as competências tecnológicas de matemática, de engenharia, de ciências, são também competências pessoais que têm que ser desenvolvidas e que acabam sendo uma base ali que vão dar ao indivíduo melhores maneiras de sobreviver nesse mercado de constantes transformações. Bem, já falamos de um arcabouço aí de competências. Eu acho que podemos agora falar em profissões do futuro e as oportunidades que vão surgir com essas profissões do futuro. Por exemplo, né, está sendo muito requisitado no mercado profissionais com competência para trabalhar com grande volume de dados. Isso a gente pode entender bem porque com o IoT, principalmente, a IoT, aumentou o volume de dados, né, os algoritmos também de inteligência artificial estão cada vez mais poderosos e eu tenho cada vez mais modelos de negócio orientados a dados. Isso cria naturalmente uma demanda e uma consequente valorização das profissões que lidam com análise de dados. Então, uma área aí que eu tenho que dar atenção e se eu tiver pendão para isso, embarca nessa onda, porque parece que é uma onda aí que vai te dar uma carreira boa daqui para frente. Outra questão que a gente pode olhar, tem um site que você clicando aqui, você é levado a ele, né, que você mostra ali nos diversos países, né, para algumas profissões, as perspectivas de crescimento, de caimento de empregos naquelas diversas áreas. Então, áreas que têm tarefas mais repetitivas tendem a cair. O que está abaixo da linha ali é ruim, o que está acima é bom. Então, a gente percebe em muitos países tendência de haver perda de desemprego aí de pessoas que trabalham, por exemplo, auxiliar de escritório, em suporte a escritórios. Também que trabalham na área industrial com tarefas repetitivas. Já áreas que trabalham com tecnologia, você pode perceber que as tendências em diversos países são todas azuis, todas para cima, né? Que trabalham diretamente com as pessoas, que também são áreas dificilmente automatizáveis, como a área de saúde e professor, né? Então vocês podem ver que também está quase todos os países a tendência é uma tendência de crescimento de empregos aí de vagas de emprego aí nos próximos anos. E na área de saúde, então, o que não me falta são exemplos aí de profissões que vão ter bastante demandas aí no futuro. Sugestão depois pega o material multimídia, dá uma navegada para ver os detalhes, que tem muitas informações ricas a respeito. Eu recomendo fortemente que vocês acessem.
outra coisa. Tudo bem, isso aí já é coisa real, é futuro próximo. E olhando mais adiante, quais são as profissões do futuro? As profissões que vão ser a prova de futuro. A Microsoft também tem lá um estudo que faz uma projeção, né, em que mostra algumas profissões que vão ter demanda no futuro. Por exemplo, advogado para cuidar de questões aí, de conflitos aí no relacionamento homem-máquina. Daqui a um pouco a gente vai ter problemas aí de um robô que se tornou assassino. Como é que eu vou tratar? Um carro autônomo que atropelou uma pessoa. Perdão. Como é que eu vou tratar isso aí em termos legais? Então, vale a pena dar uma acessada aqui nessas projeções que a Microsoft faz, lembrando que são projeções, são a partir da expertise dos seus profissionais, faz uma projeção para o futuro. Apresenta também alguns jogos, porque essas profissões que eu falei agora é a projeção até 2020, então faz algumas projeções mais além do ano de 2025. Né? Por exemplo, um criador de conteúdo pessoal. Então, alguém que vai selecionar lá as coisas que eu vou acessar, o que eu vou ter como extensão do domínio cognitivo. Lembrando que daqui a pouco o nosso cérebro vai estar conectado em rede com todos esses sistemas de informação. Então, aconselho fortemente, o tempo aqui é pequeno, não dá para discutir cada um desses casos, né? Por exemplo, com o avanço aí das próteses biológicas, né? Integradas ao corpo humano, as próteses tecnológicas incorporadas ao corpo humano, inteligente. Vai ter aí um mercado para design aí da integração dessas próteses ao ser humano. As oportunidades, a gente não sabe exatamente quais são os empregos. Essas são algumas projeções feitas de empregos do futuro. Nós não sabemos exatamente quais vão ser, mas certamente as áreas que vão aparecer oportunidades são de segurança cibernética, de conectividade, desenvolvimento e manutenção de aplicativos, especialistas em nuvem, suporte de helpdesk, analista de negócio, analista de dados, matemáticos, físicos, ciências de dados, engenheiros de dados. E muitas outras mais que nós temos aí no futuro relacionadas à tecnologia. Fora as outras áreas, né? Porque a área médica, por exemplo, a área médica, em função do envelhecimento da população e o próprio crescimento da população, é uma área que tende também a estar sempre gerando muito emprego. Nós colocamos também lá no material multimídia um site lá do Bert Jobs, da US News, que mostra para cada área qual é a perspectiva aí de aumento de vagas de emprego nos Estados Unidos, aí no horizonte temporal até 2026, né, que mostra a probabilidade, o percentual provável de crescimento de vagas para diversas ocupações. A gente olha os números, a gente percebe que as áreas que lidam com competências STEAM e com a área médica são sempre áreas que apresentam uma expectativa muito positiva em termos de crescimento de empregos. Também tem algumas áreas, se você acessarem um site, vão ver que tem áreas lá que tem um futuro meio... É um site interessante porque mostra as diversas áreas, até classificadas. Se eu quiser só ver a área de engenharia, eu vou lá, seleciono e mostra lá as diversas engenharias, como é que está a perspectiva de futuro. E o Bert Jobs é interessante porque ele usa como fonte de informação o próprio Bureau de Estatística do Trabalho americano, então são informações confiáveis, porque são informações geradas a partir dos dados do próprio IBGE deles lá do trabalho, né, que é o BLS, o Bureau de Estatística do Trabalho do americano. Bem, quase chegando ao fim. Um pouquinho de paciência. Tudo bem. Vai ter demanda de trabalho, vou ter desafios a enfrentar, mas o que eu tenho que aprender aí no caso específico de IoT para estar habilitado? A melhor maneira de você responder essa pergunta, até fazer uma prospecção em que áreas você tem maior afinidade, embora você tenha que saber um pouco de tudo, a melhor coisa é você ver no ambiente de IoT, no ecossistema, diversos tipos de soluções tecnológicas que são demandadas, né? Que vão desde da área aqui de conectividade, desenvolvimento de aplicativos embarcados, conhecer as diversas plataformas de IoT, as necessidades, né, de mercado aí, em termos de desenvolvimento de aplicativos,
área de base de banco de dados, de segurança. Então, o primeiro passo, tenta se familiarizar ao máximo com a arquitetura geral do IoT, que dali você já vai ter um certo insight, né, de áreas que são demandadas. Por exemplo, se eu for olhar só a questão da plataforma, algumas plataformas são só plataformas brokers de contexto, só pegam o dado do sensor, levam para a plataforma e distribuem lá para os aplicativos, para as aplicações de back-end. Outras já são mais complexas. A própria plataforma já tem todos os recursos de back-end. Está pequenininho na tela, mas não importa. O importante é depois você lá clicar em cima e abre lá para uma ou para algumas plataformas quais são as features, os recursos que tem aquela plataforma, que vocês vão ver que ali dentro tem demandas de conhecimentos desde conectividade, fazer a captação dos dados, trabalhar na programação embarcada, trabalhar lá em analytics, trabalhar no desenvolvimento de aplicação. Isso abre um leque de possibilidades de ocupações, né? E para isso, se eu quero trabalhar daqui a 10, 15 anos, se eu quero ter um filho trabalhando em aplicativos, eu tenho que começar a pensar agora em habilidades para aplicativos. Se ele tem pendão matemático, eu quero levar para a área de matemática, de estatística, de análise de dados, eu já tenho que estimular de agora a menina a gostar dessa área, se ela tiver pendão. Não adianta também forçar, tem que ver qual é a vocação da pessoa. Dá o básico e estimula aquilo que você percebe que você ou alguém relacionado a você tenha pendão. Se eu for olhar, por exemplo, na área aí de análise de dados, né, um conselho que eu dou é quem está querendo dar uma espiada como é que as coisas funcionam lá, procura ver as soluções relacionadas ao elefantinho amarelo, que é o modelo Apache, que é o modelo de código aberto. Então, se está curioso em ver como é que as coisas funcionam lá em termos de IoT até chegar à parte de analytics, dá uma espiada lá, como é que são os componentes aí de um framework do Apache. É bom porque isso é um framework aberto, existem várias soluções e é um bom universo de exploração. Então, na área aí de analítica, né, tem uma série, aí, umas dentro do framework Apache e outras fora. Tem alguns sistemas em código aberto, tem cursos aí nas plataformas voltados até, usando esses cursos mão na massa, né, usando algum desses modos, né? Então, procure dar uma explorada se você acha que você quer partir para a parte de analítica, já está em meio de carreira, quer se requalificar, dá uma olhada porque vale a pena e é fácil de você construir algumas pequenas aplicações guiado por um curso ou por algum tutorial, alguma coisa que seja, para poder ter um certo feeling nessa área. Também a área de visualização, porque eu peguei os dados, transmiti para uma plataforma lá, para uma base de dados, filtrei os dados, agora eu tenho que fazer estatísticas e dar uma visualização. Então, já tem um outro conjunto aí de sistemas, né, e por trás deles competências que me permitem ver como é que eu posso extrair daquela massa de dados, filtrar lá, fazer um data mining ou fazer uma visualização. Então, ainda dentro da ideia do elefantinho amarelo, do código aberto, tem alguns modos lá que você pode tratar como analítico. Lembrando o seguinte, que todas essas figurinhas aí tem um link. Se você clicar, vai levar lá e você começa a se achar. Outra coisa é a questão da visualização. Às vezes eu quero ter em tempo real visualização do que está acontecendo com o sensor de temperatura lá em tal lugar, né? Tem alguns softwares, tem algumas plataformas, melhor dizendo, de visualização. Seria interessante também dar uma explorada, né? Como o Freeboard, o Saif e outras mais. Coloquei algumas aí, clicou em cima, vai levar ao site da plataforma. Também questão de conectividade. Se tem pendão para trabalhar com conectividade, tem que conhecer bem os protocolos. Aí está um resumo do resumo, porque se a gente for só abrir a arquitetura TCP/IP, a gente ia ficar o dia todo aqui discutindo e ainda ia faltar tempo. Mas eu destaco 3 protocolos, que é o MQTT, né, o COAP e o HTTP, né, que são os protocolos básicos que dão um mínimo de capacidade de comunicação para levar as informações do sensor até os aplicativos e as aplicações de back-end, ou levar informações de atuação no sentido contrário. Linguagem de programação, falei que tem que ser um profissional multilingual, né? Quanto mais linguagem você conhecer, melhor, mas se você estiver começando a explorar, vê o Python lá, o HTML com JavaScript, scripts com CSS, começa com essas duas, depois começa a explorar as demais se você não conhece outras linguagens de programação. Ou se está orientando alguém, um filho, um sobrinho, alguém, estimula lá, por exemplo, o Python, que é uma linguagem facinha de ser
de ser aprendida. Buscar atualização, buscar esse conhecimento, hoje em dia está muito fácil, porque na internet eu tenho uma série de recursos que eu posso usar. A começar pelas plataformas de curso, né, como o Udemy, o edX, o Courseware. Coloquei algumas aí, também se clicar, se não conhecer alguma delas, vai ser levado a elas. Né? Fora os demos que eu tenho online, em vídeo, os e-books, infográficos, reportes, tutoriais, newsletters, vídeos, white papers, Wikipedia, os webinários, né? Os lives, até os que nós fazemos, as comunidades virtuais, como a nossa, né? Tudo sobre a IoT e o IoT BR, né? E alguns meetups, né? Encontros presenciais que são feitos aí com especialistas, e sites como Embarcados, Flip Flop e outros aí. Então a internet é um ambiente rico para você fazer uma sondagem e adquirir ali uns conhecimentos básicos mínimos, e dali você pode direcionar e fazer um curso online lá guiado, ou voltar à universidade, ou fazer uma certificação, mas já situado. Agora é de se situar, né? Então procure explorar ao máximo, daí essa nossa preocupação em botar esse material multimídia disponível, para que vocês tenham uma certa mobilidade, já tenham um caminho aí de procura e de sondagem dessas coisas, né? As competições e desafios, os hackathons, né, também têm estimulado muito a aprendizagem, né? Tem vários exemplos aí, né? A WND, o CPQD, junto com universidades, com as comunidades aí oferecendo aí desafios. Se você procurar na internet também vai ver uma série lá de eventos que já ocorreram e que realmente estimulam aí os jovens a procurarem desenvolver, né? E os cursos regulares também, presenciais ou à distância, de graduação, de especialização, de mestrado, as instituições de mais alta capacidade já estão oferecendo, né? O USP e Inatel. O USP está com algumas propostas bem pioneiras, como o curso de Engenharia da Complexidade. Vai haver, acredito eu, uma oferta muito grande de cursos, principalmente cursos à distância, para favorecer aqueles que estão em meio de carreira, estão precisando se requalificar. Então procure também estar atento aí, se for necessário. Você vai lá fazer uma especialização, faz um mestrado, um doutorado, ou mesmo entra lá numa engenharia para você poder se melhor requalificar, né? Outra coisa, se você tem pendão lá para trabalhar com eletrônica embarcada, que é até minha praia, mais minha praia, né? Procura começar a experimentar, né? Encomenda aí um Arduino, um dev kit aí, de hardware ou de software, né? Para poder começar você a experimentar e colocar a mão na massa lá com pequenos projetos. É interessante porque muitos desses kits de desenvolvimento, né, de software e de hardware são de plataforma aberta, então você consegue comprar por um baixo custo, tem muito material disponível na internet, né? Então um bom caminho para você começar a explorar essas áreas. Então o que não falta aí no mercado são opções aí de kit de desenvolvimento, não só na parte de hardware, como também as placas, né, as boards, né, de hardware, para você aí fazer a sua experimentação nessa área. Muito bem, considerações finais, já falei muito, né, devo ter cansado aí a minha audiência, mas são coisas que eu não poderia deixar de falar, né. Considerações finais, né, essa ideia de que a carreira de longa duração é coisa do passado, eu tenho que agora estar sempre me preocupado em aprender. Então, a aprendizagem ao longo da vida não é esperar que a universidade, a empresa me retreine, não. Eu mesmo tenho que buscar a minha capacitação. É claro que vou também aproveitar as oportunidades de treinamento, de cursos que são oferecidos aí nos sistemas, nas empresas e nas escolas, nas universidades. Tenha em mente que as profissões valorizadas são digitais, associadas aí a habilidades sociais, né? Então não adianta só desenvolver habilidades sociais e não ter o mínimo de competência digital. Ou, ao contrário, se aprofundar em competência digital e deixar de lado as competências sociais pessoais. Tem que trabalhar em desenvolver suas capacidades aí nas competências digitais e nas pessoais, nas suas humanidades, né? E ter uma visão para o futuro, né? E algumas coisas estão ainda para ver. Nós estamos falando aí numa perspectiva de futuro até 2050, 2060. Mas não esquecer, por exemplo, que a eletrônica orgânica está se evoluindo, a engenharia genética, a neurociência, a nanotecnologia, a computação quântica. Imagina, por exemplo, quando eu conseguir fazer, né,
quando eu conseguir ter lá um processador de alta capacidade que eu possa implantar aqui no meu cérebro como uma prótese cognitiva em extensão às minhas habilidades cognitivas, emocionais, o impacto que isso não vai ser. Ainda não estamos nesse ponto, mas vamos pensar um pouquinho mais além. E hoje nós estamos falando em objetos que estão à nossa volta, que nós colocamos nos nossas vestimentas, né, nos wearables, mas já está começando a aparecer coisa que injeta, que você ingere, né, e mais que você acopla. Imagina essas coisas com o teu código genético. Você implanta lá uma prótese com o teu próprio código genético. Isso aí vai ser um outro ponto de inflexão, acredito eu, no futuro próximo. Mas aí já é achismo pessoal meu. Para terminar, né, eu queria colocar aqui a citação de um matemático, foi inclusive ganhou o prêmio Nobel, né, que é o Dennis Gabor, em que ele fala que não podemos predizer o futuro, mas podemos dizer que o futuro pode ser, uma coisa que pode ser dita, né, é que o homem vai estar sempre fazendo inovações, né? Então, uma coisa que a gente pode dizer é que as inovações vão continuar existindo. O futuro não pode ser predito, mas o futuro pode ser inventado. A capacidade do homem de inventar que faz a sociedade humana como ela é. Então, tendo isso em mente, nós temos que pensar que temos que estar abertos às transformações que fazem parte da natureza humana e da sociedade, nos reinventando e aperfeiçoando nossos conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, deixo aqui o meu grande incentivo a todos que procurem se reinventar, se requalificar e trabalhar com as crianças que estão próximas, porque esse futuro que nós estamos falando agora é o presente delas hoje. Está na hora de construir essa base para dar essa mobilidade nesse mundo de trabalho tão volátil, né, e de tantas transformações que nós vamos ter pela frente. Um abraço a todos e até a próxima.